Estamos de volta à estação Síndico.net, um oferecimento do Grupo Souza Lima, com transmissão ao vivo diretamente no estúdio do Conexão, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo. E para o quadro Vida de Especialista, nós temos 3 super convidados, Flávio Monteiro, André Correia da Rocha e Marcelo Matucci. E eu vou pedir para eles se apresentarem para a nossa audiência. Flávio. Olá, Catarina. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Meu nome é Flávio Monteiro. Eu cuido da área condominial Brasil e Estados Unidos já há bastante tempo. E no Brasil há menos tempo, mas nos Estados Unidos já desde 2008. E estou sentindo na pele as diferenças de operação. E é isso que a gente quer conversar aqui. Obrigada pela sua presença. André, se apresenta para a nossa audiência. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu sou André Rocha, sou síndico profissional aqui em São Paulo, região do ABC também, Zona Sul. Tenho 28 anos e comecei no ramo da sindicatura aos 20 anos. E estão aí nessa luta aí, nessa correria, mas gostando e amando, na verdade, esse mundo condominial. E já estudei um pouquinho sobre essa diferença Estados Unidos e Brasil. Não temos muitas informações na internet sobre isso. Eu acho que essa conversa vai enriquecer bastante para a gente aprender um pouquinho com nossos irmãos lá americanos. É isso. Obrigada, André. Marcelo Matucci. Meu nome é Marcelo Matucci, sou sócio da Manager, tenho 35 anos no mercado e trabalho com condomínios porque eu gosto de pessoas gosto muito de pessoas. Esse sou eu. Isso aí, gente. Obrigada pela presença de vocês. E esse espaço vai ser muito bom para falarmos dessas boas práticas da gestão condominial nos Estados Unidos, que podem inspirar síndicos e administradores de condomínio aqui no nosso país. E a gente estava falando, há pouco, que tem muitas diferenças, mas com certeza muito a aprender, muitas coisas que são viáveis da gente implementar por aqui. E, Flávio, com a sua visão e a experiência de síndico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, que você atua lá de uma maneira bem completa, pelo que você estava me contando, não é só administração, são outras frentes. O que você destaca para a gente que os síndicos e os gestores brasileiros, eles devem se inspirar? O mercado americano é bastante diferente do Brasil, até por uma questão de legislação. A figura do síndico unipessoal, como nós temos no Brasil, ela não existe nos Estados Unidos. A gente divide isso entre o board, que são os administradores, que são extremamente poderosos, mais até para fazer uma equivalência não tão perfeita com relação ao conselho dos condomínios. E você tem a HOA, que é a Home Owner Association, que é a Associação dos Proprietários, e que essa associação também tem um poder muito grande e exerce um papel, até de certa forma é curioso, porque ela é uma administradora e com papel de zeladoria. Tá? Então é um pouco diferente. Se você fazer essa comparação do síndico brasileiro com o gestor americano, ela pode ficar um pouco incompleta. Outro, eu acho que um ponto importante, a gente fala de Estados Unidos, assim de uma forma unificada, como a gente fala do Brasil, porque no Brasil você tem uma legislação única que se aplica a todas as unidades federativas. Não é assim nos Estados Unidos. Eu consigo falar com alguma propriedade, toda humildade, mas com alguma propriedade sobre a Flórida. Se você subir um pouco, se for para Georgia, se for para Carolina do Sul, se for para Nova York, principalmente Califórnia, é completamente diferente. Então, feita essa ressalva, eu acho que a gente consegue trazer uma experiência. O síndico no Brasil, muitas vezes ele é pressionado de várias formas, até quando você tem que impor. Aí eu vou usar um exemplo que talvez o Matucci até me diga, garagem, que é um tópico que gera muito problema. Nos Estados Unidos, o que está dentro do bylaw, o bylaw seria o equivalente à nossa convenção de condomínio, vai ser cumprido. Não tem gestão política. Não tem o famoso, não, peraí, deixa eu falar com o síndico. O jeitinho. Não tem jeitinho. Então o que acontece? Eu acho que isso é um caminho que nós estamos indo no Brasil. O crescimento da sindicatura profissional é um sintoma, para mim, muito claro, de que está havendo uma profissionalização. Eu estava conversando com o Matucci antes
E a gente tem desafios imensos, né, nessa área. A gestão dos condomínios mistos, a própria gestão de pessoas, que se tornou bastante, digamos, desafiadora depois da pandemia. Então eu acho que a gente tem um aprendizado importante em que é fazer as regras, fazer a convenção ser cumprida. E para isso eu acho que é um papel geral nosso, na administração, das construtoras em redigir convenções que sejam cumpríveis, que é uma dor que a gente acaba sentindo nos condomínios de implantação. Então eu acho que esse é um bom ponto de o que a gente pode se inspirar. Eu até queria, assim, antes de olhar para fora do muro, se me permitir, vamos olhar dentro do muro e ver se tem necessidade. Estou até fazendo ao contrário. Porque assim, a nossa lei, ela é mais ou menos muito parecida com a da italiana. A nossa lei de condomínios, ela é muito parecida com a italiana lá atrás. Então assim, ela não teve mudanças. Então é um síndico, né, e o conselho. Todo empreendimento, a gestão é um síndico e um conselho. Só que as incorporações mudaram muito. Eu ainda tenho esse modelo, né? Então assim, nosso primeiro condomínio foi lá de 29, mas a incorporação mudou muito. Hoje não é mais né? Tem a tendência, são condomínios complexos. Então assim, condomínio que eu tenho apartamentos de 380 metros, de 140, um estúdio e um hospital dia. Como é que pode ser, eu estou falando um caso real, como é que pode ser um síndico para isso, com uma expertise de quê? O comercial, o residencial. Então assim, eu só estou falando isso porque eu entendo que tem que mudar. E nós como cidadãos e técnicos da área, né? Então assim, o Rocha é síndico, né? Nós temos que provocar, porque eu entendo que a lei tem que ser modificada. Eu sei que eu estou indo numa coisa que parece utopia, mas tem que mudar, porque assim, os condomínios agora estão ficando muito complexos. E não estou só falando de uma metrópole. Não estou falando de uma metrópole. A lei tem que sofrer modificação. E o que você está trazendo, Catarina, é uma provocação atual. Eu tenho tido problemas com convenções de condomínio, discutido com o jurídico, porque sempre a lei fala um síndico, e é verdade, um síndico e um conselho. Mas como é que eu trato condomínios com essa diversidade de negócios, né? Como é que eu trato isso? Então, assim, esse modelo americano eu acho bem interessante, onde é democrático, pelo menos, né? Em vez de ser o poder de é um poder de vou chamar de conselho, se me permitir. Você separa, né, Matuque? Você separa e com isso você democratiza, como você mesmo bem colocou. Sim. É que a democracia, né, assim, ela é mais difícil, né? Ela é desafiadora. Mais fácil só mandar, né? Assim, a democracia é difícil, mas ainda é o melhor caminho. Ela demora. Mas assim, eu entendo que tem que mudar. E a pergunta que eu ia fazer para você já era nessa linha mesmo, né? Dessa grande diferença entre os dois países. É a figura do síndico, que não existe lá nos Estados Unidos, né? São 2 cargos, talvez, né? São vários, né? As responsabilidades são divididas e com isso você gera uma melhor administração em linha com o que o Matuque está colocando, e eu compartilho da opinião dele que uma mudança regulatória legislativa, ela é essencial e ela deve ser feita rápida, porque a demora nessa mudança, ela vai gerar o acúmulo de problemas como nós estamos vivendo, né, Matuque? E lá, essa questão das responsabilidades, né? Acaba que tudo aqui no Brasil fica atrelado ao cargo do síndico, né? Enquanto que lá ele é mais como se fosse um presidente do conselho, né? Por assim dizer. Fazendo uma analogia assim livre, talvez. Acho que é pertinente a comparação que você está fazendo. E em revisão de legislação tem a reforma do Código Civil que está aí, que já está encaminhada. Não vi nada ainda voltado para o cargo do síndico, ao que tudo indica, vai manter do jeito que está. Mas numa conversa que eu tive aqui no podcast, no nosso primeiro bloco, com 3 advogados, a gente falou bastante sobre a revisão do Código Civil. Um deles trouxe assim, que seria muito interessante se pudesse voltar com a figura do conselho consultivo, como tinha no passado, né? E tirar das costas do conselho, da maneira como o conselho é hoje, essa responsabilidade da revisão das contas, que acaba sendo um peso gigantesco e precisa ter um conhecimento técnico para você poder avaliar com competência, com segurança, né? E muita gente foge de ser conselheiro quando se depara com a pasta, né?
E aí eu até queria que o André falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do conselho, esse peso que existe e que lá nos Estados Unidos depois você traz esse lado de como que é feita essa parte de análise de contas e por aí vai. Enquanto ele falava, eu lembrei de uma das grandes dores que eu tenho como síndico, né? Que é essa cobrança de impor às pessoas caráter, respeito, valores, ou então, em outras palavras, ser babá dos moradores, né? Fazer com que o síndico traga harmonia para o condomínio de uma forma respeitando as regras, as convenções, mas sempre com esse desejo que o síndico aplique a regra para os outros, mas para mim ele passe o pano. Então, eu acho que uma grande evolução nós teríamos aqui no Brasil é essa parte cultural também. Que a gente pode mudar a legislação, a gente pode mudar a convenção, as regras, como o jogo é jogado, mas também tem uma parte cultural. Tem uma parte muito forte que é cultural. Porque aqui, na verdade, as pessoas fazem o que elas querem porque elas não acreditam que existe uma regra, que desvalorizam o trabalho do síndico também, acham que tudo é perseguição, acham que tudo é uma questão pessoal. E aí o seu trabalho, que às vezes está sendo bem feito na parte técnica, ele esbarra na parte política. Porque você aplicou uma advertência, mas olha, eu apliquei a advertência, uma multa, porque é a regra do condomínio que você mora. Então eu acho que essa questão que você trouxe de lá não ter conversa, o que está no papel é o que vai ser seguido, doa quem doer, me parece que ainda é um ponto que nós não chegamos nesse ponto da conversa, sabe? A gente não está preparado ainda para essa maturidade. Claro, o Brasil é muito grande, né? Tem condomínios de todos os tipos e classes sociais. Então, acho que é um desafio para nós também, como profissionais da área condominial, tentar trazer essa nova mudança, de mostrar para eles que o papel do síndico não é ficar educando as pessoas, as crianças, e sendo babá e vigiando o caráter das pessoas. É sim aplicar a regra, é sim aplicar o que está na lei, e fazer a parte dele como técnico, né? Agora tem a mediação do conflito, tem tudo isso que faz parte também. E a parte do conselho, conforme foi a pergunta, agora sim entrando nessa resposta mais específica, isso que você falou é total realidade. Não sabem o que é ser conselheiro. E quando entram, depois do primeiro mês, que recebem aquela pasta gigantesca e fala, eu tenho que levar isso para casa para quê? Como que eu leio isso? E hoje na palestra foi falado isso, né? Apresentaram lá, o Júlio apresentou um print de um balancete, o resumo do balancete que vem nos boletos, e a gente não sabe ler isso, gente. Não tem um preparo. E aí, uma vez eu procurei um curso para conselheiro. Eu falei, vamos fazer um curso para conselheiro. Não tem. O que eu fiz? Chamei a administradora e falei assim, olha, vamos fazer uma reunião, você explica como ler uma pasta, o que é importante. Mas são nessas coisas que a gente vê a importância, talvez, de uma coisa mais profissional nessa fiscalização. Talvez uma auditoria, um conselho profissional, não sei. Então, na proposta, né, que foi até o Márcio Espímpolo que falou, né, a ideia dele, né, seria essa de ter um conselho consultivo, mais no papel de fiscalizar e acompanhar o síndico, na atuação do síndico mesmo, a parte financeira, balancete, pasta, prestação de contas, ficar com uma auditoria externa independente com essa competência técnica e obviamente o conselho pode também ter, não sei se na forma de conselho, como responsabilidade do conselho, mas talvez comissões internas para ajudar o síndico apoiando na gestão em diversas frentes, né? Como é possível ter, e a gente sabe que tem muitos condomínios que tem conselho de obra, né? Ou comissão de obra, comissão das crianças, dos pets, de eventos, e por aí vai. Então, eu acho que é algo que está meio latente, assim, né? Mas aí eu queria perguntar para o Matuque, que gosta muito de gente, né? Como é que fica essa questão da educação, que é uma dor que a gente tem? Porque eu acho que vai desgastando com o passar do tempo e fica uma responsabilidade grande. As pessoas vão morar em condomínio e elas não sabem como morar em condomínio, mesmo pessoas que já moram em condomínio há muito tempo. Não estou nem falando de quem é o marinheiro de primeira viagem. Como que você enxerga o papel do síndico nessa questão de ensinar? Tá na mão dele? Como é que você enxerga isso?
Catarina, eu vou pegar só algo que o Rocha falou, vou dar uma volta e vou chegar nesse seu ponto, tá bom? Se você me permitir. Vamos lá. Porque condomínio é um conjunto de lares, entendeu? Então não pode ser uma indústria. Eu não quero morar numa fábrica para respeitar cheio de regras. Eu quero morar num lar. Eu não quero um síndico executivo. Quero um síndico que compreenda a necessidade de cada família que está ali. Então, eu sei que pode parecer muito bonito, mas assim, eu acho que o condomínio não tem que ser chato. Deixa eu colocar dessa forma. Claro que eu tenho condomínios de vários tipos, né? Então vamos falar condomínio clássico de uma torre. Os condôminos têm que ajudar. Necessariamente eu não vejo por que ter uma auditoria. Eu acho que é uma questão da participação. O condômino tem que dedicar algo ali. Tem alguém que é engenheiro, quer cuidar de uma obra que vai começar e vai acabar. É participativo. Eu vou em comunidades mais simples, né? Quando eu falo comunidades, empreendimentos mais simples, as pessoas participam. Então, assim, minha visão tem um lado profissional que eu já vou colocar, que eu tenho condomínios complexos. Mas se a gente olhar o lar, desculpa, eu entendo que o condômino tem que ajudar, não necessariamente precisa de uma auditoria. Precisa de uma auditoria quando a coisa pega, né? Assim, que pode pegar, não tô... Mas assim, é participar, o condômino tem que participar. Daí você vai para empreendimentos complexos. Mas como fazer o condômino participar? Porque, olha, eu vou até abrir meu coração aqui. E aí Você é síndica, não? Né, como síndica e como síndica de um condomínio clássico de uma torre, é muito desgastante você encontrar as pessoas dispostas. E aí eu demorei, gente, sério, eu demorei uns 6 anos para descobrir um morador que é das antigas, que ele já mora no prédio já tem uns 30 anos, que ele é proprietário e mora lá, e que ele é economista e manja de conta. E ele pega a pasta e ele debulha a pasta rapidinho, ele me entrega. Facilita quando você tem alguém com esse perfil, com essa Sim. expertise. Contador. Mas e quando não tem, né? Então, mas- super difícil. Então, e às vezes você não vai ter ninguém. Ele é o único que eu sei que é economista e que se dispôs a colaborar. Mas eu tenho que dar uma cutucadinha nele. Eu falo, seu Diler, manda aí a pasta, né? Aí eu fico ali. Já teve uma síndica, uma outra conselheira, minha vizinha de porta, que é psicóloga. Quando ela convidei, falei, olha, a senhora é super interessada, tal, não quer me dar uma força aqui no conselho? Aí ela assim, não, tudo bem, eu topo. Quando eu entreguei a pasta para ela a primeira vez, sentei do lado dela, expliquei a divisão. E aqui eu falo que o Matuque sabe, porque a minha pasta é a pasta que a empresa dele faz, né? Que é a minha administradora. Expliquei as divisões, é super organizada, bonitinho, sei lá. E eu já deixava tudo com post-it para facilitar. Ela é uma senhora já de 70 e poucos anos. Ela falou, olha, Catarina, eu vou ser muito honesta com você. Eu assumi um compromisso contigo, eu vou ficar 1 ano. Mas depois eu não quero mais, porque eu não faço a contabilidade nem do meu consultório. Eu não vou fazer do condomínio, eu achei muito difícil. E eu acho um peso. Então, assim, a gente se depara com essas dificuldades. Então, mas assim, cabe, eu acho que o síndico, o papel do síndico é trazer uma atmosfera de hospitalidade. Porque assim, é difícil conhecer uma pessoa que fala, vou morar num condomínio e quero participar. Normalmente as pessoas não querem participar, porque é chato, porque tem compromisso, daí Sai os briga. síndicos ficam, né, putz, eu tenho que pegar alguém. Mas, se o síndico tiver a habilidade de criar uma atmosfera de hospitalidade, né, de um ajudar o outro, o condomínio fica mais simples, mais fácil, você encontra essas pessoas. Ontem nós levamos 20 síndicos, até que estão aqui, para conhecer um condomínio que a gente entende que tem atmosfera de hospitalidade. Eles conversaram com conselheiros, com condôminos, e eles ficaram impressionados. Eu estou falando de um condomínio de 40 anos, não estou falando de um condomínio assim, e participam. Mas é um clima gostoso. E não é fazer festa só, não é só isso. Então, assim, o síndico tem que ter esse papel. Se ele tiver um papel de criar uma atmosfera de hospitalidade, tem técnicas, eu não estou aqui, assim, ele vai ter essas pessoas. E daí eu vou, né, voltando à sua pergunta, se você tiver pessoas mais que gostam ali daquele lar, né, que não queiram entrar no elevador olhando para o teto, né, mesmo quando entra outra pessoa. Se você consegue criar isso é difícil criar, tá, Catarina? Não estou falando que isso é fácil, não. Até porque cada apartamento, cada um é um.
Mas se você criar isso, você vai encontrar pessoas. E claro, vão chegar pessoas que tenham algum desvio de comportamento, que vão coalhar ali o relacionamento. Mas assim, se o síndico tiver essa habilidade, eu acho que essa teria que ser a técnica do síndico. É muito interessante, acho que o Matuque está trazendo, porque essa questão do lar. Ocorre que os condomínios, eles são mutantes, né? Eles são seres vivos, assim por assim dizer, usando, enfim, fazendo uma comparação. Então o que acontece? Você tem momentos do condomínio em que as pessoas estão mais dispostas, elas querem colaborar mais, e outros momentos que nem tanto. Eu entendo que o papel do síndico é entender esses momentos e flexibilizar essa participação, porém, aí fazendo talvez um contraponto ao que você está colocando, muitas vezes, por mais que você tenha que fazer um lar, você tem que criar um ambiente bom, em alguns momentos você vai ter que exercer a tua autoridade. Não tem jeito. Fazer isso com sutileza, fazer isso sempre com educação, com cuidado, com carinho, é o grande desafio de qualquer síndico, seja orgânico ou profissional. Mas quando a gente traz a questão da regulação, da legislação, tem um ponto nos Estados Unidos que eu acho bem interessante, até para falar um pouco mais, acho que do motivo que vocês me trouxeram aqui. Sim. Nos Estados Unidos tem um negócio muito interessante. Você tem a mediação. Na Flórida, essa mediação é coordenada pelo estado da Flórida. E ela resolve aqui, salvo se eu estiver falando qualquer bobagem, mas ela resolve a maioria, vou chutar um número, 70%, 80%, na mediação. Isso não é judicializado. Já é da cultura lá, isso. Sim, você tem um país que foi feito em bases muito concretas do respeito à autoridade, do respeito à legislação. E aí a gente vai entrar no assunto que a gente ficaria a tarde inteira discutindo a questão cultural. Tá? Os condomínios são um microcosmo da nossa sociedade, para o bem e para o mal. Então o que acontece? É um trabalho contínuo. É um trabalho que a gente sempre tem que fazer. Esse binômio de você ter a dureza, por assim dizer, e a sutileza de conduzir os processos, de impor as regras que têm que ser cumpridas, porque nenhuma sociedade funciona sem regras claras e que sejam impostas no sentido não negativo, mas no sentido que elas sejam cobradas. Pela harmonia mesmo, né? Para você Aliás, poder ter ali uma boa chegar onde o convivência. Matuque falou, na harmonia, você vai passar em algum momento que você vai ter que bater de frente. Eu acho extremamente muito interessante o que ele colocou, porque esse é um desafio humano, de relações humanas, de pessoas, e um desafio que nós vivemos como síndico de forma diária. Muitas vezes você vai pegar um condômino que você percebe claramente que ele não teve um dia bom, ele não teve uma semana boa. E aí você tem que, talvez, trazer esse cara e sentar na mesa e falar, cara, eu te entendo. Eu sei, é difícil. Baixar o tom. Baixar o tom. Isso, baixar o tom é essencial. Às vezes você é levado até no limite nas assembleias e muitas vezes você tem que impor a tua autoridade, fazer um chamamento e falar o seguinte: vocês me colocaram aqui para resolver esse assunto, a gente tem que fazer, o problema está aqui, aqui, aqui. O que vocês podem fazer para me ajudar? Infelizmente, a gente não consegue em todos os momentos. Mas acho que o caminho é aí, o caminho que o Matuque coloca, para mim é importante. Eu acho, e respondendo ao que o Matuque disse, que na verdade o grande desafio do síndico, hoje em dia, é trazer essa harmonia. Porque você pode, e hoje na pesquisa que o Júlio demonstrou pra gente, confirmou tudo isso. Porque um condomínio que tem uma administração transparente, participativa, colaborativa, ele impacta sim no clima do condomínio. Eu tenho um condomínio em São Bernardo que um senhorzinho me parou esses dias e falou assim, eu tô lá há 3 anos. Ele me parou e falou assim, André, tá gostoso de morar aqui. Depois que você entrou, tá legal, tá gostoso. Não tem mais aquela dualidade, aquele grupo do... né? Pô, cara, eu saí sorrindo. Valida cara. o teu trabalho, né? Valida. E ele falou assim, as assembleias, a gente até dá risada nas assembleias. Antigamente a assembleia era gravada por vídeo, tinha segurança, tinha ata daquilo, era um BO. Então isso pra mim é muito melhor do que ter o elevador funcionando e não parar, sabe? De fato, eu acho que a missão do síndico é trazer essa harmonia,
esse lar, esse sentimento de conforto, de eu ter prazer de convidar as pessoas, vem ver o que eu tenho aqui, vem sentir comigo o prazer que é morar aqui. Isso valoriza o imóvel. Não tem a menor dúvida. Agora, o meu problema são os limites. Porque também, nem só de coisas boas a gente vive, né? Essa semana também, uma moradora me ligou, porque eu apliquei uma multa, 2 vezes a multa, aliás, porque há 6 meses atrás ela fez a mesma coisa. E ela falou pra mim, tá chato morar nesse condomínio. Eu vou embora daqui porque tá chato. Eu falei, mas por que tá chato? Porque eu não posso fazer nada. Eu falei assim, você não pode levar um cachorro na churrasqueira, no playground e fumar no playground. É a regra. Não, mas eu não posso fazer nada, é minha casa. Então, a linha é muito tênue de trazer e proporcionar um ambiente agradável de viver e ainda assim colocar limites em todos eles. E em mim também, porque eu moro em condomínio. Então, é a minha casa? Sim, é a minha casa, mas também é a casa de outras tantas pessoas. Então, eu acho que a minha dificuldade, acredito de muitos síndicos, é conseguir não ser omisso e deixar tudo e não ser um condomínio chato, mas também proporcionar um condomínio agradável, sem aquela rigidez militar, que eu sei também que isso é muito ruim, mas também botando limite nesses moradores. Agora, a minha impressão, ouvindo você, é que nos Estados Unidos, né, nesses outros condomínios americanos, isso é um pouco mais tranquilo. Já romperam algumas barreiras. A questão cultural, isso já está no DNA. E isso tem um choque cultural, como você pega no sul da Flórida, com pessoas, que é uma Babel, de pessoas do mundo inteiro. Não tem muito latino-americano? Pra caramba. E você tem esse problema, inclusive, com o brasileiro. E como que acontece isso? O cara vai cumprir a regra. Acabou, não tem... Ele se adapta Aliás, à cultura do país. Ou seja, é possível, então, mudar uma cultura. Claro, mas é possível porque o cara toma o contravapor. Ele toma a multa, ele toma o processo e ele aprende. E eu quero até trazer aqui, Flávio, uma das coisas que eu anotei, que eu estava falando, né, daquela matéria, né, que eu fiz, que ao comprar um imóvel, o cara quando assina, exato, ele já está dando ali o compromisso dele de cumprir essas regras. Você concordou que viver naquele condomínio sob aquelas regras. Exato. Outra coisa, aqui no Brasil, cara, você tem a convenção. Não, mas espera aí, a lei fala. Nos Estados Unidos o bylaw é soberano. Não tem o Código Civil, não tem. Você concordou naquele condomínio, por exemplo, você não pode proibir pet no Brasil. Não pode. Lá você pode. Lá você pode regulamentar, você pode... Lá é outra conversa. A estrutura é diferente. Então, mas você falou uma coisa... Vamos falar onde você tem que ser duro. Eu tenho um caso concreto agora. Fachada recém-pintada, uma unidade com vazamento para a unidade de baixo e passando para a fachada nova. E a inquilina não deixa entrar na unidade. 3 meses. Não tem jeito. Eu tentei todas as formas de diálogo, entender o problema. Não há diálogo possível. Vamos ter que judicializar uma coisa boba, é um vazamento da pia. Nossa. Então... E vocês não conseguiram entender nem qual é a razão do bloqueio? Não, ela tem uma divergência com o proprietário, que ela está processando o proprietário em X mil reais. O que eu tentei explicar para ela e para o advogado é o seguinte: a ação do condomínio contra ela vai custar um 0 a mais. Ou seja... E já estamos nos municiando com laudos periciais e tal. Agora, voltamos para a questão das pessoas. Eu não sei o que ocorre com esta senhora em específico, mas não seria muito mais fácil que ela sentasse? E o que acontece? Ela está gerando um clima de animosidade, mais uma vez sobre comunidade. Os condôminos estão compreensivelmente revoltados. E nós, como síndico, André, nós temos que gerenciar tudo isso. Então, é um equilíbrio tênue. Eu gosto muito, eu também moro em condomínio, e eu gosto muito dessa gestão em que você consegue manter um ambiente harmônico e tal, mas você tem que estar preparado para saber a hora de falar: acabou a conversa. Agora a gente vai resolver e cuidar dos interesses do condomínio, até porque a gente responde legalmente, civilmente e criminalmente, caso não o faça. Antes de eu entrar em algum ponto, o Mato quer dar mais uma palavrinha fazendo aqui? essa comparação, né, do Brasil com os Estados Unidos, voltando só aqui ao ponto, é que lá é bem mais fácil, né? Você
Personaliza, o síndico. Eles são mais práticos nesse Isso. sentido. E também passa por cultura. Tem a questão das assembleias também, que as assembleias não são o que é feito aqui. Completamente diferente Mas tem a um ponto estrutura, em né? comum, até para dar uma aliviada. Não, na legal. conversa, tem um ponto em comum. Ninguém vai. A mesma coisa. Eu tive várias assembleias que ninguém vai. Mesmo Mas lá o conselho delibera, né? Ele Então isso acaba faz, facilitando. Exato. Aqui, isso também na questão regulatória, seria muito importante que a gente normatizasse isso e estabelecesse os limites dos poderes, tanto do síndico quanto do conselho. Desculpa, Mato, Não. interrompi. Não, eu super concordo. Eu acho até que tem que aliviar as responsabilidades do síndico. Não é. Concordo. Tem que aliviar. Concordo. Não acho que tem que. É colocar, deixar claro. Sobre essa questão do Não, acho que não. conselho, antigamente eu tenho um condomínio muito antigo, tem um conselho consultivo e ficou e a gente se dá bem com ele lá. Já nos outros, que é só o fiscal, eu sempre, depois de eleitos, eu convido eles, olha, eu quero que vocês se enxerguem como consultivo e fiscal. Porque eu quero dar a liberdade para vocês falarem para mim, André, não está legal a forma que está conduzindo, não tá... eu quero que vocês participem de algumas questões importantes do condomínio. Do dia a dia, do dia a dia. Então, eu tento dar para os meus conselheiros fiscais essa abertura do consultivo também. E a verdade é que eu sinto, só para fechar esse tema também de pasta, que esse é um grande gargalo. Né? Um grande gargalo, o conselheiro fiscal entender e poder falar. Eu tenho alguns condomínios que nós temos contadores, né, que moram e sabem analisar uma pasta ou finanças. É o sonho, viu? Mas tem outros que não tem. E aí nesses eles vão na confiança. Não, tá bom, o saldo tá batendo, o que entrou, que saiu, tá bom, legal, vou assinar. Tem outros que assinam, nem olha, passa na portaria e assina. Falo, é um pouco complicado. Mas eu concordo com o Matuque também, que a gente tem que levar a vida um pouco mais leve, porque as coisas estão ficando cada vez mais chatas. As coisas estão ficando cada vez mais judicializadas. Tudo e qualquer coisa pequena que seja, já quer, vou no pequenas causas, vou nisso, aquilo. Até dias coisa óbvia, né, André? Até coisa que era o mínimo de bom senso, você é surpreendido. Mas é que os síndicos trabalham para essas pessoas. Sim. Então, assim, se 10% de um condomínio são as pessoas mais difíceis ou que pensam extremamente diferente da comunidade, vocês trabalham para esses 10%. Vocês não trabalham para os outros 90% que não vai na assembleia ou que pouco não participa. Trabalho. Daí o condomínio fica com a cara desses 10%. Nossa, não sei se vocês entendem o que eu estou Nossa, falando. você falou muito. É isso. É isso Gente. mesmo. A gente fica com o pior exemplo. Às vezes é uma Às vezes pessoa. Não, o que mais grita é o que é mais chato. Não, mas assim, por exemplo, daí vou voltar... Aliás, nós vivemos isso já, Sim, né? muitas vezes. Num condomínio, eu lembro de um exemplo específico. E aí eu vou voltar... E é sério esse negócio. Demanda que você trouxe de colaboradores. Por exemplo, eu ajudo uma ONG, eu gosto de ir lá cozinhar. Então, me dá prazer. O ambiente é legal, né? Assim, o ambiente das pessoas que eu estou falando. Então... O clima, né? O clima, sim, a gente está lá, qual o propósito? A gente está ajudando o próximo. É uma ONG, né? Não estou aqui entrando no mérito, mas o clima é legal. Então, eu estou lá porque eu quero, não estou ganhando, né? Estou me cortando, pelo contrário. E o propósito pelo qual você está lá, isso, eu acho que essa motivação, ela muda muito também, né? Sim, mas assim, como é que eu vou trazer colaboradores para o condomínio, né? O condomínio não é uma ONG, eu estou fazendo, mas assim... É coletivo, mas né? é meu lar. Comunidade. Pô, eu não poderia ajudar lá, mas se o clima é chato, se as pessoas brigam, se aquele 10% lá tá me dando trabalho, pessoal, não vou me envolver. Brigadão, né? Assim, toca aí com a síndica, a Catarina, ela é gente boa, eu confio nela e vou embora. Então, assim, desculpa, o foco. O foco não pode estar nesses 10%. Neutralizar. Você, a capacidade do síndico, aí entra muito da relacionamento interpessoal, empatia. Muitas vezes você vai ter que ser estratégico para neutralizar, desculpa usar um termo um pouco forte, mas é isso mesmo. Mas você vai ter que neutralizar essas pessoas para que a maioria silenciosa tenha voz. Aliás, isso é um problema que nós temos na sociedade. Muitas vezes uma minoria silenciosa, uma minoria barulhenta, ela impõe a uma maioria silenciosa. O condomínio vive, mais uma vez, é um microcosmo da nossa sociedade. Sim. E o WhatsApp está aí para provar isso aí que você está falando. Total. E aí olha o grupo do WhatsApp de qualquer condomínio, salvo honrosas exceções, é uma tese de psicologia no limite de psiquiatria. E esses 90% que
ficam na sua, que não querem se envolver por conta dos outros 10, passam por você e falam, você é um santo, não sei como você aguenta. Eu falo, eu não quero ser santo, eu quero que você me ajude. É isso Pô, aí. mas aparece, putz, eu sou santo. Aparece na Assembleia. A minha saúde Faz isso emocional por mim, tá aparece sendo na Assembleia. Eu gastada aqui nesse eu condomínio. imploro para as missão. minhas brothers lá, sisters, né? Venham. Eu falo, venham, por favor, gente, eu preciso que vocês... E olha, elas, as aliadas, são as que neutralizam, e não sou eu, são elas que me ajudam. Eu tenho uma senhora lá que ela é o meu braço, e ela não é do conselho, ela nunca quis ser do conselho, ela é do conselho informal. Mas tem um por papel assim dizer. importante. E ela tem um papel muito Você importante em sabe que tem assembleia. pessoas que são mais proeminentes no condomínio, por N Sim. fatores. Essas pessoas, muitas vezes, e eu percebo isso na Assembleia, elas têm um papel que os outros escutam. Se o síndico tiver a inteligência emocional de trazer essas pessoas para o lado dele, Você vai pra frente. Exato, não é uma batalha única. Você desenrola. Desculpa, eu não gosto de usar o termo da briga, mas não é. Você precisa ter gente junto com você. Mas o síndico profissional, ele leva muita defasagem nesse sentido. Total. É, porque ele não tá lá no... Você já dizendo, sai né? no negativo, Não, é complicado. É porque assim, eu sou da época de muito síndico condômino. Sou dessa época. O síndico condômino era mais fácil, porque ele não era funcionário. O síndico profissional, eu estou te pagando. Eu estou no evento profissional. É isso mesmo. Existe uma carreira, que está, né? Cada vez mais vai ter síndico profissional. Não tô... Mas tem o condômino, ele lida diferente, isso para mim é muito claro, com o síndico condômino e o síndico profissional. O Rocha é meu funcionário, o Rocha, fica aí, eu não quero ir na Assembleia, não estou te pagando, eu estou te pagando, atura esse cara aí que é chato, aí faz o que é certo. Só que o condomínio é dividir o que é comum. Então assim, eu preciso dos outros 90%, senão você não vai conseguir trabalhar. Então assim, essa diferença, o síndico profissional ele sai com uma desvantagem. Entende? Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, Você doutor? está coberto de razão. Sai com uma desvantagem. E você tem que saber, quando você entra, que o game é diferente. Isso. Você vai ter que lidar com isso. E muitas vezes o condomínio chegou no síndico profissional porque ele desistiu. Ou aquele síndico orgânico começou a entender, à luz das leis brasileiras, o que está em jogo Onde ele está se metendo? na PF, na pessoa física. E sério? aí ele fala, opa, é melhor eu passar isso para quem Desestimula. sabe o que está fazendo. E aí a empresa de sindicatura eletrônica, de sindicatura profissional séria, com compliance, com SLA, que entrega, que consegue fazer isso, porque a gente... Uma estrutura, né? Porque Mas, e precisa. aí você tem que fazer um parênteses também. Tem síndicos profissionais e síndicos profissionais, aspas. Aí você está no pior dos mundos. Eu já peguei alguns condomínios de síndicos moradores que saíram por questão de saúde. Gastrite nervosa, ansiedade. Não estava aguentando mais a pressão dos moradores, dos vizinhos. E aí a família interviu, falou, sai agora. Não, Rocha, eu vou te falar o seguinte, eu lido com muitos síndicos profissionais e conheço muitos doentes. Nossa. Doentes, sim, né? Muitos são assim, isso não é uma piada, assim. Não Gostaria é. que fosse uma piada, assim, Não, entendeu? Gostaria que é fosse uma realidade. Sim, Latente. Tanto é que o nosso último painel vai ser sobre os vilões da saúde mental do síndico Perfeito. com o Robson Amush. E nós que é um precisamos assunto falar muito disso, importante, Catarina. é. Precisamos de verdade. Se você não tiver a noção disso, isso vem com a idade, às vezes com a maturidade, enfim, eu tenho 53 anos. Se você acha alguma coisa, tem um hobby, tem um esporte, eu faço esporte, leio, gosto muito de ler filosofia, para mim foi uma coisa que, principalmente a parte do estoicismo, porque não deixa você somatizar. Claro que é impossível, a gente é humano, assim, 100% do tempo. Vai passar alguma coisa. Mas a saúde mental, existem várias áreas profissionais que você tem problemas de saúde, principalmente pós-pandemia. Mas no caso da sindicatura, eu tenho visto coisas assustadoras e é lamentável, porque as pessoas estão adoecendo e não deveriam. E às vezes o adoecimento, ele não vem necessariamente ou obrigatoriamente de condôminos mal intencionados, clínicas, não. Às vezes é o peso da responsabilidade, né? De você ter ali, poxa, eu respondo civil e criminalmente por este empreendimento. Eu, por exemplo, eu estou vivendo um momento de renovação de AVCB. Meu prédio já teve incêndio, o Matuque sabe.
Gente, foi o pior momento da minha vida. É muito difícil. E a gente tinha o AVCB, viu? Que foi uma briga que eu comprei, porque teve até conselheiro, não, você tá querendo gastar muito com coisa que ninguém enxerga, com coisa que Você não é pode ter um visível, a gente prédio, tem você que pode investir ter em um outras prédio. coisas, mas eu peguei muito pesado nesse sentido. Então, aí só para fechar, então as preocupações com o que pode acontecer, né? Então, meu prédio é antigo, tem um montão de coisa para fazer lá, mas é um montão mesmo, ó, desde reforma estrutural, reforma elétrica para poder colocar ar-condicionado, porque o calor, as ondas de calor que a gente teve, gente, eu trabalhava, né, home office, trabalhava às vezes de top, biquíni lá do meu quarto escritório, porque bate sol na minha lateral a tarde inteira e a gente não consegue pôr. E eu sou a síndica e não fiz nada por debaixo dos panos de colocar um ar-condicionado portátil. Não fiz, eu sou muito honesta nesse sentido. E a gente está lá, precisamos de R$500 mil para fazer a obra elétrica, precisamos de mais R$400 mil para fazer a recuperação estrutural. E isso é um peso mental de, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E você coloca isso para você, como se fosse você tendo que fazer. E eu acho que é isso que adoece muito. Aí você também. pega o mapa mental da Taúlo, aí que você trava. Aí você trava. É para fritar o cérebro aquilo lá, né? É muito grande. Mas é realidade. Total. E as pessoas não sabem disso. Acham que o síndico é só o cara que assina o papel e que tem que vir falar na Assembleia. Então, é difícil. Eu acho que tem que sim conversar e colocar na mesa do legislador essa questão das AVCB, responsabilidades. Ela né? falou do AVCB, eu tenho um prédio, o prédio nunca tinha tido o AVCB. O meu, E não ele só estou teve falando- quando ele foi implantado. instalado. Só. E pra que a gente precisa isso? Eu falei, senhores, O show do têm Roberto noção? Carlos foi cancelado por Vocês têm falta noção? de Isso, tem que mesmo. fazer. Do alvará, né? de Mas seguro, aí é uma de segurança educação, né? É contra uma- incêndio. É auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós estamos falando de um documento óbvio. E mesmo assim. Agora, você imagina outros. SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Tem um monte de coisa. Então, entra na. A gente volta sempre com a questão das Estanqueidade do pessoas, gás. né? Sim, Estanqueidade de gás. Nossa, não se vê isso. Quadro elétrico. Tá tranquilo agora com carro elétrico. Nossa, esse Tá é suave, outra conversa. quase não vai dar sobrecarga no quadro. Eu tive um prédio que do comercial ligou o carro elétrico, caiu tudo. Então, imagina se a gente seguir para o caminho que a gente está indo, com mais carro elétrico. Tá contratada a encrenca. E como é que tá carro elétrico lá nos Estados Unidos? Também é um problema. Né? Eu vou citar o caso de um apartamento específico que é onde moram os meus pais. Não dá, não tem, tá? Tem que fazer a adequação elétrica. Então o cara tem um Tesla, ele vai lá no Home Depot, ele vai no Costco, ele carrega, no shopping. Então você não tem carregamento. Então isso está falando nos Estados Unidos. O carro elétrico é uma discussão longa por causa da matriz energética, enfim, mas é inexorável. Ele está aqui. E nós, enquanto síndicos, vamos ter que lidar com isso. O ar-condicionado, você está falando do básico do básico. Nossa. Este prédio da fachada é um prédio antigo. Eu estou negando a colocação de ar-condicionado. No calor, eu tô super popular lá. Poxa, na Flórida não? Não, né? aqui. Ah, tá. Eu achei que era na Flórida. Não, lá é tudo. Lá eu faço obra com ar-condicionado. Porque Eu lá, compro gente, uma é casa. impossível você viver sem o ar-condicionado. Eu compro uma casa, eu instalo o ar-condicionado e a obra é conduzida com o ar-condicionado ligado. Olha só. É outra coisa. E lá é o ar, não tem o ar do aparelhinho. São centrais, Sim. são estruturas que ficam desde o imóvel mais simples. Já E é aí concebido, né? O empreendimento já é concebido. E eu estou assim. falando de imóveis. Os imóveis na qual a gente trabalha, que a gente investe lá, são imóveis simples. Regiões simples, por exemplo, se eu deixar de cortar a grama, eu tomo uma multa da cidade. Eu não estou falando de regiões. E aí, por quê? Eu dei a volta, fiz uma digressão cultural, lei, todo mundo com conhecimento e todo mundo imbuído para ir no sentido do bem comum. A gente vai chegar lá, eu sou um otimista, a gente vai chegar lá, mas é um caminho, é um processo. Mas eu acho que tem que mexer na lei. Nós vamos chegar lá. Não tem a menor mas dúvida. Precisa mexer na lei. Você não tem a menor dúvida, a gente está com a legislação completamente defasada, concordo plenamente. Acho que um caminho já é essa reforma do Código Civil, né? Com certeza. É um bom passo. É um Nas bom primeiro convenções, nós temos tentado ser um pouco mais criativos, até abusando um pouco.
Indo um pouco além, né, Matuque? Até abusando, assim. Mas essa gestão coletiva, que é um pouco mais próxima da americana, eu acho que a gente tem que ter aqui. Certo. Gente, o tempo esgotou. O maior prazer. E foi legal porque o tempinho extra, a gente está indo aqui para quase 1 hora já de bate-papo. Né? Legal. Muito bom. Então, eu quero agradecer a participação de vocês por aceitarem aqui o convite de estar no nosso podcast. Fiquei chateada que você não me convidou para esse tour no condomínio modelo, viu? Eu só de vi pelo Instagram. Pois é, eu tive que fechar em 20, sabe Não aquela dá, coisa não dá assim? para fazer uma segunda rodada? Aí eu e o André já estamos na fila. Vou falar Não, com peraí, vocês três. dá pra Não, colocar... liga o você- microfone. Você também, porque você também está metade do tempo aqui em São Paulo, né? Não, agora eu tenho ficado muito mais aqui. Então você Inclusive, já tá, ó. Sou até cliente da Manager. Somos Ó, os pelo 3 amor de Deus, primeiros hein, dessa Matuque? lista, Vamos viu? fazer o seguinte, vamos desligar o telefone, o microfone a gente marca só aqui, tá tudo certo. Fechado. Mas assim, são outras experiências. Mas eu queria agradecer a Síndico.net, porque queira ou não, todo esse investimento, essa provocação que vocês fazem ao mercado, isso é muito bom para nós. Então eu queria agradeço não só estar aqui, mas queria agradecer a vocês por provocar isso, né? Provocar isso. Eu também gostaria de reforçar esse agradecimento a você, Catarina, ao Júlio, a toda a equipe da Síndico.net, o papel que vocês tiveram na formação do mercado de condomínios, a evolução, vocês têm uma responsabilidade muito grande nisso. Eu acompanhei a Síndico.net desde o início, do começo. O Júlio é um visionário, é um cara que, assim, incrível no mercado, e para mim é uma honra ter sido convidado. Estou sempre à disposição. Olha, muito obrigado. Os dois aqui já são fontes minhas. Eu já tenho mais uma aqui para contribuir com as nossas matérias, os nossos conteúdos. Vai ser um prazer mesmo, uma honra pra gente. O que eu puder colaborar, conte comigo. Também agradeço e parabenizo esse evento. Aliás, tudo que o Síndico.net faz tem muita qualidade. É de fato, quando me perguntam os outros síndicos ou moradores, eu falo, ó, tem o Google do síndico. Procura lá que você vai achar. Eu me alimento dessa fonte. Então, vai lá e procura também se tem alguma dúvida. Aí o morador vai, eu vi no Síndico.net, assim, não tem problema, tá certo, então. A fonte é boa. A fonte é boa. A gente vai seguir isso aí que tá sendo dito. Então, obrigado pela oportunidade, de verdade. Eu me sinto assim, um peixe pequeno perto de vocês, porque eu com 28 anos tenho muito que aprender com vocês. E é uma honra mesmo participar desse movimento. E o André, ele é um leitor e fã do Síndico.net, ele está sempre nos eventos, já fez cursos com a gente. Formado. Você está no Síndico.net Clube também, super ativo lá, então para a gente também é muito bom poder trazer a audiência para perto, né? Porque você é um leitor, é um consumidor de Síndico.net, também colabora com vídeos, com as entrevistas e por aí vai, isso é muito bom. Então, Contem gente, comigo. Muito obrigada. E agora nós vamos para um intervalo de 5 minutos. E na volta, a jornalista Beatriz Quintas vai apresentar o quadro De Olho no Mercado sobre tecnologia e aplicativo para síndicos num bate-papo com Joaquim Venâncio, que é fundador da Knock Knox. Então, pessoal, não saia daí que a gente já volta.